Na liturgia tradicional, nós celebramos semana passada a festa de Cristo Rei. E nessa festa de Cristo Rei, que foi instituída pelo Papa Pio XI em 1925, ele colocou no final de outubro, exatamente para fazer uma ligação entre o mês de outubro, que é o mês do Rosário, portanto a festa de Cristo Rei vem no fim do mês do Rosário, mas também antes da festa de Todos os Santos, que vai mostrar o reino de Cristo, que tem a sua plenitude no céu, mas que já começa aqui na terra, né? E a igreja então já coloca a festa de Todos os Santos para nos chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, para nos mostrar os santos a quem nós devemos louvar, porque no calendário litúrgico nós louvamos e honramos a muitos santos. Esses santos são honrados, na verdade, a gente honra a Deus nos santos. A glória de Deus nos santos, claro. Mas também, e para mostrar que muitos santos estão no céu, são milhares, como diz Apocalipse, e que a gente não conhece. A gente honra alguns que são colocados pela igreja, mas são milhares e milhares e milhares. Mas também a festa de Todos os Santos é para nós refletirmos que a santidade não é algo consumado. Quando nós imaginamos o santo, aquele que está no céu, mas na realidade, o santo deve ser cada um de nós já aqui na terra. Portanto, a festa de Todos os Santos nos chama a atenção para a nossa vocação, que é a vocação à santidade. E se é uma vocação, ou seja, se é um chamado, é uma obrigação nossa atender a esse chamado de Deus. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Esse é o mandamento, o mandato de nosso Senhor. E ser santo é a própria razão da existência do cristão. Não podemos dizer que há um cristão que não busca a santidade. Existia um autor chamado Leon Bloy que disse: ou ser santo ou não ter motivo para viver. Porque na realidade a santidade é a maturidade do Filho de Deus. Então, se você quiser ser maduro, você vai ser santo. E se você for imaturo, não vai ser santo. Portanto, a maturidade do cristão, e digo maturidade também do ponto de vista psicológico, né? Essa maturidade vai levando a pessoa a cada vez mais ter uma vida em Deus. Então, a maturidade e a santidade chegam a ser duas palavras que são sinônimas. Porque você vai reconhecer pela maturidade que você não é nada, de que sem a graça de Deus você não pode dar um passo, vai reconhecer o seu fim último, qual é a razão que você tem de viver, e a partir daí você vai começar a se esforçar, a corrigir seus erros, a olhar mais o que você faz, a ponderar mais, a ter mais prudência, a mergulhar mais na vida do amor de Deus, para você chegar à posse desse fim último que é Deus. E o que é isto, senão a maturidade? Na maturidade você vai observar que você não pode ser impulsivo, que você tem que ser mais cuidadoso com as pessoas, que tem que saber exatamente o objetivo de cada ação que você faz, que tem que ter reta intenção, tem que ser capaz de reconhecer as suas limitações, chorar quando você cai, observar as dificuldades do outro e apoiar. Quer dizer, tudo isto é um programa de maturidade. E eu digo maturidade não só do ponto de vista religioso, mas a maturidade do ponto de vista humano, que evidentemente vai ser religioso. É claro, porque ter o homem sem ser religioso não existe. Mesmo quando ele nega, ele está sendo. Porque o homem não é capaz, se ele não adora a Deus, ele vai adorar alguma coisa ou a si mesmo, como Deus. Mas ele vai ser religioso, de qualquer forma. Então, o ser humano sem religião não existe.
Por quê? Porque ele vai, se ele não adora o verdadeiro Deus, ele vai endeusar alguma coisa, vai idolatrar, nem que seja o seu dinheiro, os seus objetos, seu carro, sua casa, a si mesmo, e ele vai ser imaturo. Então, a maturidade vai consistir exatamente quando o homem consegue se dominar, consegue ter o verdadeiro equilíbrio, vivendo no amor e buscando, e já tendo, num certo sentido, aposto o seu fim último, que é Deus. Falo isso em termos de introdução, exatamente para mostrar um programa que Jesus dá para nós, que é o programa das bem-aventuranças. Ser cristão é viver estas bem-aventuranças. E é interessante o paralelo que São Mateus faz entre o Sermão da Montanha, que é iniciado pelas bem-aventuranças, e o Monte Sinai, quando Deus dá as tábuas de pedra para Moisés e para o povo hebreu. Nas tábuas de pedra nós temos lá 10 palavras. Daí o termo decálogo, que nós chamamos de 10 mandamentos, que são a expressão da lei natural e vai um pouco além da lei natural, mas é mais baseada na lei natural, que é a lei de Deus, claro, a lei natural é a lei de Deus. Agora, no Sermão da Montanha, Jesus vai além e vai dizer: diziam os antigos, eu porém vos digo. Quer dizer, além da lei natural, ele vai dar uma outra lei, que vai além dessa lei natural, que é a lei da graça. E vai dizer o que é que os meus discípulos devem ser. Então, se nós somos discípulos de Jesus, Jesus nos dá aqui o programa. E começa com as chamadas bem-aventuranças. Quer dizer, digamos, é um programa de vida e um programa de bem-aventurança, ou seja, um programa de verdadeira felicidade para nós. E nós podemos mostrar didaticamente as bem-aventuranças em três aspectos, ou em 3 partes, não gosto muito desse termo, mas seria em 3 momentos, em que Jesus diz o que é bem-aventurado e diz exatamente o prêmio, ou a consequência de viver essa bem-aventurança. Por outro lado, esse primeiro bem-aventurado é ele mesmo. Ele vive essas bem-aventuranças e coloca como programa de vida ele mesmo. Essa é a função do mestre. Ele vive e apresenta esse programa de vida. E Jesus é o mestre por excelência. Por isso nós vamos ver São Mateus dizendo que ele sobe a montanha, chama a si os seus discípulos e ele se senta e sentado ele expressa. E o que é que vai dizer Jesus? Em primeiro lugar, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, os mansos, melhor, e bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. São bem-aventurados. E qual é o prêmio? Os pobres, o reino dos céus. Os que choram, consolo. Os mansos possuirão a terra. E os que sofrem perseguição, a posse do reino de Deus, que é o reino dos céus. O que Jesus... E esse programa é, então, um programa pessoal. Nós temos que abraçar para nós, do ponto de vista individual. Eu, pobre de espírito. E o que é ser pobre de espírito? Havia muitos pobres em Israel, naquela época. Israel tinha sido invadido, perseguido, deportado. Havia muita pobreza, havia muitos imigrantes também, muita pobreza em Israel. Jesus pregava para todos, de modo especial para os pobres. Infelizmente, muitos pegaram isso aqui dizendo que Jesus estava fazendo uma espécie de revolução. O pessoal da teologia da libertação usa muito isso e ideologiza, marxistiza, dá uma leitura marxista, o que é errado. Não é este o sentido. O sentido marxista é o sentido errado, materialista. O pobre de espírito aqui, Jesus se baseia no pobre,
que é pobre material, para dizer que nós devemos ter um espírito de pobre. Mas o que é o espírito de pobre? Aqui o Senhor não está dizendo você ter materialmente ou não ter. Porque você pode ter muitos bens materiais, ser muito rico e ter espírito de pobre. Como você pode não ter quase nada e não ter espírito de pobre. Que o espírito de pobre é o espírito de quê? Primeiro, você atribuir tudo a Deus. Tudo que eu tenho é obra da graça de Deus. Tudo que eu tenho, devo administrar bem. Tudo que eu tenho, o que vai além do que eu necessito, eu tenho que fazer alguma coisa para alguém. Não devo desperdiçar o que eu tenho porque Deus me deu. Embora tenha me dado os meios para isso, ou para mim, ou para minha família, que seja. E o mais, espírito de pobre significa, se você tem, mesmo que tenha, ou não tenha, você tem que ter atitudes como, primeiro, humildade, confiança em Deus, perseverança, sabendo que Deus nosso Senhor nos concede tudo aquilo que é necessário para nós conseguirmos a vida eterna. E temos um amor desprendido de todo material, embora tenhamos que usar e usemos bem, mas com despreendimento, como administradores de Deus. Administradores de bens, seja materiais, seja espirituais, dos quais eu vou ter que dar conta um dia. Isso aqui é pobre de espírito. E qual é o prêmio que Deus dá para mim? O reino dele. Uma participação no reino dele, que é o reino de paz, de justiça, de amor, de vida, de santidade, já aqui na terra. E depois o céu. É um programa, hein? Eu tenho que mudar todo o meu modo de pensar e enxergar as coisas, se eu sou pobre de espírito. Os que choram aqui não são como as carpideiras da época de Jesus, que choravam e eram pagas para chorar. Não. Chorar aqui é no sentido diante das injustiças, diante do sofrimento do outro, mas sobretudo diante do pecado dos outros, do meu. Eu tenho que ter um sentimento de dor diante de tudo isto. E esse sentimento de dor vai ser expresso nas minhas lágrimas. Os santos padres sempre diziam que a lágrima é como um sangue da alma. Então, eu tenho que fazer com que minha alma derrame sangue. Estou falando do ponto de vista simbólico, alegórico. Mas, como Jesus, lá no Horto das Oliveiras, chorou, suou sangue, exatamente mostrando o seu sofrimento diante do pecado. Chora diante do túmulo de Lázaro, porque ele ia ressuscitar, mas ele vê a grande consequência do pecado, que é a morte. Mas nós seremos consolados. Bem-aventurados os mansos. Falar de mansidão numa época em que tudo é violência, em que a gente aprende desde criança a não trazer desaforo para casa, muitas vezes, em que as pessoas fazem olho por olho, dente por dente, em que há um descontrole total, e que muitos, movidos pela impulsividade, vivem brigando o tempo todo, e se irritando, se estressando, dentro de casa, no trânsito, na rua, na fila, no escritório. As pessoas não se tratam bem umas às outras, não tem mais respeito. E nós temos que aprender a sermos mansos, aprendemos a escutar, a respeitar o outro nas suas diferenças, a amar o outro. Isso é ser manso. E é claro que quando nós vemos a mansidão de Jesus, e alguns dizem, mas ele pegou o chicote e foi lá no templo. Mas vocês observem que quando dizia respeito a ele era manso. Abaixava a cabeça. No máximo que dizia, por que vocês me tentam, hipócritas? Mas vejam lá, na paixão, manso, como um cordeiro.
Mas na hora de defender os direitos do pai, ele ia lá e era duro. E chamava de hipócrita, como eu disse agora. Chegou a pegar o chicote, e ele tinha autoridade para isso, que é Deus, Filho de Deus. Não quero que vocês peguem o chicote, porque vocês não têm autoridade para isso. Vão com calma. Mas, de qualquer forma, Jesus, ele era manso quando dizia respeito a ele, aos direitos dele. E é essa mansidão que nosso Senhor quer que nós tenhamos. Não quer dizer que nós não vamos reivindicar os nossos direitos. Claro que temos direito, a justiça deve ser feita. Mas eu quero dizer que aquela paixão que tira de você a calma, a tranquilidade, ela tem que ser controlada. Aí que está o problema. Porque nós não sabemos muitas vezes o equilíbrio. Não temos o equilíbrio. E temos que ter esse cuidado. A mansidão diz respeito a esse equilíbrio. Quando é preciso ser duro, quando é preciso se acalmar, no sentido de, quando é preciso eu ter o controle da situação. Isso não é fácil. Uma alma tem que ter muita vida de oração, muita vida de união com Deus, para saber se deixar conduzir por Deus nesses momentos. E qual é o prêmio? Possui a terra. O desequilibrado, o nervoso, o estressado, esse não possui nem a si mesmo. O manso possui a terra. Aí que está a grandeza. Por fim, a perseguição por causa da justiça. E é claro que quando a gente vai defender a santidade, e justiça aqui significa a santidade, nós temos aí perseguição, claro. Porque o que nós vamos fazer é diferente do mundo. E São Paulo fala que nós todos seremos perseguidos. Quem quiser ser de Cristo vai padecer perseguição. E essa perseguição começa dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. Pelos nossos maus ímpetos, pelos nossas desordens. E a perseguição vem também dos outros, vem do demônio, vem do mundo. O fato é que nós somos bem-aventurados. Essas 4 bem-aventuranças, elas dizem respeito à nossa ação diante de nós mesmos. Mas Jesus vai mais além, porque a santidade não é só para nós. A santidade tem uma repercussão também comunitária, social, e requer de nós alguma atitude diante dos outros. Aí Jesus vai falar mais 4 bem-aventuranças. Os que promovem a paz, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, e depois, num fechamento nessas quatro, os puros de coração. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Os misericordiosos alcançam misericórdia do Pai. Os que têm fome e sede de justiça, essa fome e sede será saciada. E os puros contemplarão a Deus. Os que promovem a paz, e que paz fala aqui, não fala promover a paz no sentido de fazer tratados internacionais ou nacionais, não nesse sentido, porque a promover a paz é, em primeiro lugar, promover a ordem, porque Santo Agostinho diz que a paz é a tranquilidade na ordem. Estar a serviço da paz é estar a serviço dessa ordem querida de Deus para cada um de nós e para a sociedade. Então, os grandes promotores da paz são os que promovem essa ordem que Deus tem para cada um de nós e para a nossa vida social. Uma ordem de justiça, uma ordem em que haja um respeito entre as pessoas, em que a dignidade das pessoas seja respeitada, uma ordem que cada um procure viver de acordo com a lei de Deus, mas cada um também tenha o necessário para viver dignamente. Então, a promoção da paz, ela passa por tudo isso. Tranquilidade na ordem. E começa com a ordem interior, a ordem com Deus e a ordem conosco, entre nós. Por isso devemos buscar essa paz. E é claro que não vai existir paz sem Jesus Cristo. Por isso, hoje se fala muito em fraternidade universal, essa fraternidade universal ela só é possível com Jesus Cristo.
Não existe fraternidade universal sem Cristo. Ela é falsa. Porque existem dois tipos de fraternidade. Primeira, a fraternidade de todos em Adão. Todos somos irmãos em Adão. E existe a fraternidade para o cristão, que é a fraternidade do Filho de Deus, que é a fraternidade do cristão. E nós sabemos que a verdadeira fraternidade, mesmo de todos os filhos de Adão, que é toda a humanidade, ela foi selada e construída pelo Filho de Deus que se fez homem. Por isso, quando se fala em fraternidade universal, tem que passar por Jesus. Senão, ela vai ser sempre falsa. Sempre falsa. Sempre meio que pronta a quebrar a qualquer momento. É interessante o Cristo que fala isso, chorando sobre Jerusalém, quando ele diz: vocês não reconhecem aquele único que pode trazer a paz. Por isso é importante que a centralidade de todo o movimento humano seja Jesus, e é Jesus. E deve se levar a Jesus. Não foi por isso exatamente que nosso Senhor mandou que o seu evangelho fosse pregado a toda criatura. E colocou lá uma cláusula, desculpe o termo jurídico, que exclui quem não aceita. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Por acaso eu posso chamar Jesus de intolerante? Hoje, se eu digo isso, eu sou intolerante. Mas Jesus disse isso. Ele aceita a todos, abraça a todos, acolhe a todos. Mas nem todos se salvam. Por quê? Porque nem todos o aceitam. Nem todos querem. Por isso é muito importante, né? Nós temos as ideias bem claras de termos a alegria de nós sermos cristãos, a alegria de nós sermos católicos. Porque existe uma tendência hoje no mundo, e inclusive dentro da igreja, de levar os católicos a uma espécie de complexo de inferioridade por ser católico. Está vendo a sua igreja? Não presta por isso, por aquilo. Está vendo o que fez aquele padre, o que fez a história, a madrasta, a Inquisição, isso e aquilo. Para deixar o católico cada vez mais mirrado, dizendo: meu Deus do céu, eu sou tudo isso. Com um complexo de culpa por todas as mazelas que acontecem numa família. E na nossa família aconteceram algumas, mas a igreja sempre é divina. A igreja sempre gloriosa. A igreja sempre bela e santa, apesar dos nossos pecados. Por isso a paz passa por Jesus Cristo e passa pela sua igreja. Jesus fala dos misericordiosos, alcançarão misericórdia. É aquele que olha para o irmão que sofre e procura olhar com o olhar de Cristo, com o olhar do bom samaritano que vai acolher e que vai dar o remédio, que vai fortalecer e vai, quando chegar a hora dele, ele vai ser objeto da misericórdia de Deus. Também os que têm fome e sede de justiça, esse fome e sede de justiça já são aqueles que não só sofrem perseguição, mas que querem a justiça, querem levar a justiça para frente, querem levar Deus, querem levar a justiça aqui no sentido da santidade. O justo no Antigo Testamento é o santo, o que procura essa intimidade com Deus. E por fim, os puros de coração. Quando falo pureza de coração, muitos entenderam, e há muitas interpretações nesse sentido, inclusive nos Santos Padres, que falam pureza de coração no sentido de castidade, né? Mas a pureza de coração, ela vai muito mais do que isso. Pureza de coração significa a reta intenção em tudo o que nós fazemos. Por que é que eu faço tal coisa? Qual é a minha intenção? O que é que eu entendo, entender? Né? Qual é a direção que eu vou? O que é que eu pretendo? Isso se chama intenção. A reta intenção, ou seja, o que eu quero com isso? A reta intenção significa que eu quero agradar a Deus.
quero fazer por amor a Deus. Isso é reta intenção. Não para mim. Qual é a reta intenção que eu tenho quando eu vou à missa? Qual é a intenção que eu tenho? Intenção que eu tenho quando eu participo de uma pastoral, de uma coordenação, de um serviço de altar. O padre, que intenção eu tenho quando atendo confissão, quando eu celebro a missa, quando eu preparo uma homilia, quando eu vou cuidar dos pobres. Intenção que eu tenho quando eu vou trabalhar, que o pai de família tem quando vai para o trabalho, quando o jovem vai se casar, quando vai comprar alguma coisa, enfim. Qual é a intenção que eu tenho? Então, reta intenção significa eu tenho um foco que é a glória de Deus. Esse é o meu foco último. Então, a intenção está no que eu quero com aquilo. Por isso é muito importante eu ter o cuidado de não julgar a intenção dos outros. Porque a intenção do outro é algo muito íntimo, que muitas vezes nem a pessoa percebe. Porque às vezes a pessoa está pensando que está fazendo uma coisa numa intenção e ali dentro tem embutido, por exemplo, uma vaidade. E que a pessoa ainda não percebeu, que de repente vem. E só vem quando, por exemplo, não dá certo o que a pessoa faz. E a pessoa começa a brigar, reclamar. Qual era a intenção que você tinha? Compreenderam? Então é muito importante a gente ter o cuidado de não julgar da intenção. Porque a gente só vai saber da intenção se a pessoa disser. E mesmo a pessoa dizendo, talvez nem ela tenha a dimensão profunda do que ela pretende. Por isso é muito importante o que nosso Senhor fala. Bem-aventurados os puros de coração, quer dizer, aquele que tem o coração puro, no sentido, o puro aqui é contrário de imundo. Mundus corde, imundo. Aquele que entrou alguma sujeira é o imundo. O puro, o que não tem sujeira nenhuma, que não tem impureza alguma. Então a reta intenção vai mostrar essa pureza. Santa Teresinha, ela vai além quando ela fala dessa reta intenção, dessa pureza, quando ela diz que tem que fazer tudo por amor. Faça por amor a Deus. E coloque amor de Deus em tudo que você faz. E aí não importa se você fez uma coisa e não deu certo. Fiz um projeto da minha igreja, fiz um trabalho pastoral, ia fazer tal coisa e de repente deu tudo errado. Planejei uma festa, um almoço, depois deu tudo errado. Na sua concepção. Porque qual era a intenção que você tinha? Porque Deus olha a intenção. E Deus é tão bondoso e tão poderoso que mesmo que aos olhos humanos não tenha aquele sucesso esperado, Deus dá a sua sabedoria, né? Dá uma guinada e tira daí um bem. Tira um bem. Por isso São Paulo diz, Deus faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam. Daí a importância da intenção. Muita gente diz, de boa intenção o inferno está cheio. Quem fala isso são os inimigos de Deus, porque Deus olha a intenção. Deus olha a intenção. Mas tem que ser pura. Tem que ser pura. Senão não é reta. Compreenderam? E aí entra até a castidade também. Né? Que intenção você tem quando namora aquela pessoa, por exemplo. Intenção que você tem quando vai casar com fulano. A intenção é reta ou não é reta? E por fim, nosso Senhor vai fechar dizendo, bem-aventurados na perseguição. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Perseguido pelo nome de Jesus. Nós somos, São Paulo diz que devemos viver em Cristo. E viver em Cristo é primeiro crucificar em Cristo nossos vícios e paixões. Depois viver em Cristo é procurar viver o Cristo no dia a dia. E nós, como Cristo é sinal de contradição no mundo, nós também seremos sinais de contradição. O Evangelho vai encontrar sempre perseguidores, em toda parte.
E hoje, mais ainda, nós vivemos uma verdadeira cristofobia. Muita gente não aceita esse termo, mas é uma verdade. Uma cristofobia, a fobia do nome cristão. Porque aceita-se qualquer religião, mas quando você fala de Jesus, você é logo perseguido. E nós estamos vendo perseguições de modo mais concreto. Perseguição à família, ideologia de gênero, que querem agora obrigar a colocar nas escolas. Isso é para destruir a família, destruir a dignidade do ser humano. É um ódio contra Deus. Porque se você destrói a imagem de Deus no homem, você está destruindo, querendo destruir o próprio Deus. Claro que ele vai destruir. Deus é Deus. Destruindo a família, que é a imagem da Trindade na terra. Então, preciso tomar um cuidado que, senão a gente entra nessa mesma situação adotando esse tipo de coisa. Então, existe uma perseguição a Deus, uma perseguição à família cristã, tal qual Deus instituiu. Perseguição ao nome de Jesus, perseguição à moral católica, aos princípios cristãos. A própria revolução cultural que houve no mundo, no Brasil não ficou diferente, sobretudo dos anos 50 para cá, em que houve uma grande revolução na sociedade. Imagine, o Brasil era católico. E hoje, Volta Redonda, por exemplo, tem 49% de pessoas que se dizem católicas. Uma grande parte de que se diz católico não vive vida católica e muito menos vai à igreja, pelo menos uma vez por mês. Imagine. Isso a nível de Brasil, nós tínhamos quase 100% na época do Império. Depois cresceu muito o número de pessoas que se declaram sem religião, pessoas que se declaram espíritas. O protestantismo cresceu, sobretudo o protestantismo pentecostal. O número de ateus também cresceu muito. E o cristianismo e o catolicismo vai sendo perseguido. Por dentro e de fora. E Jesus fala que nós seremos perseguidos. Quando nós vemos lá na Europa uma pessoa entrando com uma faca numa igreja, imagine uma igreja como a nossa aqui, e esfaqueando pessoas, e indo lá no padre, matando o padre na frente dos seus fiéis. Na Espanha fizeram a mesma coisa outro dia. Em nome de Deus. Mas quando nós vemos, em nome de uma revolução, um grupo de pessoas num ritual satânico, houve um ritual satânico, incendiar 2 igrejas no Chile, incendiar lá na Europa, lá, sobretudo na França, já mais do que 2, chegaram a audácia de ir a Notre Dame, e depois em outras. E esse povo está espalhado pelo mundo, com as suas ideias. No Brasil não é diferente, não. Nós temos gente assim capaz disso aqui. Se não fizeram ainda, porque Nossa Senhora está segurando lá. Mas Deus pode permitir, por causa da nossa inércia como católicos e da nossa falta de busca de santidade, Deus pode permitir isso para nos punir. Não é que Deus quer isso, evidentemente que não. Deus diretamente não quer, mas pode permitir. Para nós termos uma vida mais cristã, mais santa. Mais santa. E isso é possível. Nós vemos aí nessas passeatas quanta gente louca que vai por aí, sai quebrando tudo. E esse pessoal que sai quebrando, incendiando ônibus e casas e bancos e outras coisas, matando pessoas, não são capazes de entrar numa igreja? Tem o mesmo espírito diabólico que daqueles que odeiam a Cristo, é a mesma coisa. Então nós precisamos hoje, e Deus pode permitir isso, hein? Precisamos hoje ter uma vida de mais união com Deus. Um compromisso maior com a santidade de vida. Se nós somos defensores do reinado social de Cristo, é preciso que Ele reine primeiro dentro de nós. Esse programa das bem-aventuranças é um programa pessoal e social. Mas antes de ser social, tem que ser pessoal. Aí sim, nós podemos defender o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, esse reinado não vai acontecer sem a igreja.
Então não podemos deixar a igreja. Temos que amar a igreja. E a igreja tal qual Cristo constituiu, com uma hierarquia, com fiéis, apesar das mazelas que nós vemos em todos nós. Mas não podemos querer dar uma de Lutero hoje e dizer que está tudo ruim, vamos fazer outra diferente, porque isso já não deu certo. Porque não é assim que Deus quer. Então nós precisamos nos santificar, trabalhar para o nosso Senhor, viver essas bem-aventuranças, e Deus nosso Senhor vai nos abençoar e vamos ter dias melhores. E o que é melhor para nós, né? É o reino dos céus. Isso é o mais importante.